Bom dia, que alegria receber você aqui. Muito bom receber você aqui. Eu queria fazer breves anúncios, breves comunicados para você. A gente vai acabar falando isso sempre aqui, nos sábados, mas é importante repetir sempre. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente conseguiu um convênio com o estacionamento. Eu não sei exatamente o nome da rua, mas eu acho que está aqui no telão. Se não estiver aqui, é só você passar pela Avenida Higienópolis, em frente à entrada do shopping, vira a primeira rua à direita. Assim que você virar a primeira rua à direita, você olha para o seu lado esquerdo, vai estar ali o estacionamento, tá? Não se esquece de carimbar, tem um carimbinho aqui, para você poder pegar o desconto, vai pagar R$20. Um pouco mais barato do que no shopping, já ajuda, né? Outra coisa, nós temos aqui um trabalho que nós estamos começando a desenvolver para crianças e adolescentes. Temos algumas limitações, claro, mas nós temos dois grupos, duas equipes que estão atuando com crianças e adolescentes. Se o seu filho não quiser ficar aqui, seja ele uma criança ou um adolescente, tem uma galera lá fora que pode dar uma força, tá? Para que você possa ficar e assistir a programação, tá bom? É o pastor Fernando que está cuidando disso, tá? Ele cuida disso normalmente na primeira sessão, ou na segunda também está rolando? Só na primeira, né? Então, se você tem filhos adolescentes, crianças e tal, e você fala assim, puxa, queria ir assistir, de repente a primeira sessão seja uma opção mais legal para você, tá? Agora, se eles gostam de ficar aqui dentro, se eles curtem ficar aqui dentro numa boa e não vai ficar te distraindo tanto e tal, eles são muito bem-vindos aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? A gente gosta de receber as crianças. Eu tenho dois, um às vezes fica lá fora, o outro fica no tablet aqui atrás. Mas às vezes ele larga o tablet e vai brincar, ou às vezes ele pode aparecer aqui no palco, do nada, tá? Então você vai ter que se acostumar com eles. As crianças são muito bem-vindas, as que choram, as que brincam. A igreja tem que ter criança. E os grupos são de 0 a 12 anos e depois de 13 a 16, para adolescentes, tá bom? Prazer receber vocês. Bom, e para começo do nosso momento aqui, da nossa adoração, do nosso culto em comunidade, né? Eu queria dizer para você, não somente que está aqui, mas também para você que está em casa, que vocês são muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui virtualmente. Eu espero que um dia vocês que estão em casa tenham a oportunidade de virem aqui e participarem desse momento com a gente. A gente louva muito a Deus por saber que o reino de Deus e o povo de Deus é um povo sem muros, né? É um povo que está para muito além das instituições, para muito além dos muros congregacionais que nós criamos. E a gente quer que seja assim também aqui na comunidade. A gente quer que o reino de Deus cresça e se multiplique. Então você que está em casa, muito obrigado pela tua presença, muito legal receber vocês. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, para a gente começar esse momento aqui, tá? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de servir. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem uma palavra para a gente. O Senhor tem algo a dizer para a gente. E eu agradeço ao Senhor porque o Senhor ainda se revela, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda insiste aos nossos corações. O Senhor ainda fala com a gente o tempo inteiro. Nos ajuda a ouvir tua voz, toca no nosso coração e que nós saiamos desse momento de louvor e adoração, desse momento de culto, onde a tua palavra será aberta, que nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou, que a gente ouviu a sua voz e que agora a gente vai viver a partir daquilo que o Senhor diz. É o que eu peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, que um dia o Senhor voltará nas nuvens dos céus. Despontará numa nuvem e voltará para resgatar aqueles que lhe pertencem. Maranata, ora vem Senhor Jesus, se demora. Vamos nos colocar de pé e vamos todos adorar o Senhor. Vamos lá. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor.
toca, nos motiva e faz com que a gente viva para muito além daquilo que a gente é capaz de dizer. Queria dizer uma coisa para você, que a minha e a sua vida sejam para a glória de Deus, não somente a partir daquilo que a gente é capaz de dizer, daquilo que a gente é capaz de verbalizar, mas que as nossas ações, que a maneira como a gente se comporta e como nós cuidamos uns dos outros digam para nós mesmos e para o mundo que nós vivemos para muito além das nossas palavras. E é por isso que nós nos reunimos nesse lugar e vivemos o reino de Deus. Reunidos pra te adorar, Senhor, invocamos tua presença. Declaramos que o Senhor reina. Declaramos que tu reinas sobre nós, pra vivermos em essência a verdade que nos libertou do mal, e assim viver o amor, repartir do pão e em comunhão servirmos além das palavras. Entendemos que viver é se enxergar no outro, pois doando e recebendo com paixão, viveremos plenamente Viveremos pela palavra daquilo que Jesus ensina. daquilo que Jesus Nos ensinou. e assim viver o amor, Repartir. e em comunhão servirmos além das palavras. Basta olhar para o lado e ver alguém preciso. Você, Deus escolheu ser amado do outro. Levante agora pra servir e assim viver o amor, repartir do pão e em comunhão servirmos além das palavras, e assim viver o amor, no repartir do pão, em comunhão servirmos além das Que a minha e a sua vida sejam para serviço de Deus, para muito além daquilo que a gente é capaz de dizer, para muito além daquilo que a gente é capaz de verbalizar e da nossa própria racionalidade, que seja a partir do nosso exemplo e da nossa vida, no repartir do pão, que a gente consegue mostrar o amor de Deus. E é por causa disso que no reino de Deus, quando nós falamos, quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre uma grande mesa. Uma mesa onde todos se sentam, onde não há diferenças entre nós. E aquele que deveria estar sentado sendo servido é aquele que está de pé, servindo com amor, com bondade, com compaixão a todos nós, porque no reino de Deus nós somos exatamente um. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar
receber o teu amor. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar à mesa de Deus, numa mesa farta, cheia de bondade. Sem você meus dias são desertos. Vem a mim, me ensina a perdoar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. E que venha o teu reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Teu amor. Senhor, eu não canso de fazer essa oração e de pedir ao Senhor que os meus olhos e os olhos de todos nós aqui possam ver o teu reino encher a terra e que em nossa humanidade nós consigamos contemplar o Senhor face a face, face a face. Que meus olhos possam ver o teu reino face a face. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a
igreja, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Veja, Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. veja. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, como é bom a gente poder cantar a plenos pulmões, pedindo a Tua companhia, pedindo a Tua presença na nossa vida. Senhor, a gente olha ao redor, as coisas não tão fáceis, tanta gente sofrendo, tanta desgraça. E o que a gente mais quer é ver o Teu reino nessa terra em breve. Mas como diz a Tua palavra, Senhor, hoje, Teu reino já está aqui. Quando aceitamos e vivemos com Cristo, Teu reino se faz presente nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajude a espalharmos, compartilharmos aquilo que nós já temos recebido, que é o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Amém, Senhor. Que esse amor, que essa misericórdia, que essa graça que nós recebemos não fique e não termine em nós. E que assim, Senhor, o Teu reino se espalhe por essa terra. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor, amém. Tudo bem? Bom sábado, é bom receber vocês aqui, ver vários rostinhos conhecidos, alguns novos também. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente começa uma nova série, uma série diferente, uma série que eu não estava preparado para fazer, mas algumas pessoas específicas, né, a Vanessa mais especificamente, pediu para eu fazer, então não tive como dizer não. Na verdade, muita gente fala desse tema desde que eu comecei a fazer as séries e sempre pedindo, não, fala sobre o Sermão do Monte, fala sobre o Sermão do Monte, fala sobre o Sermão do Monte. E aí a série vai ser sobre o Sermão do Monte. A gente vai trabalhar Mateus 5, 6 e 7 nas próximas 6 semanas. Então, uma série longa aí, mas vai dar para a gente passar bastante coisa. Bom, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho, obviamente, diferente dos outros evangelhos, por isso que tem o Evangelho de Mateus na Bíblia, né? Porque ele é diferente dos outros. E ele tem algumas nuances muito interessantes. Cada evangelho, o narrador, o evangelista, ele traz uma perspectiva, ele traz uma visão do ministério de Cristo, das obras de Cristo, da teologia que Cristo ensina de uma maneira diferente. E Mateus, obviamente, tem várias pinceladas diferentes dos outros e coisas muito interessantes. Mateus, no início do Evangelho, ele trabalha algumas relações com o Antigo Testamento. Ele se preocupa bastante em estabelecer essas relações entre o que ele está falando e o Antigo Testamento. Então ele traz uma genealogia que começa lá atrás, que vai falar dos patriarcas, etc. e tal. Ele conecta Cristo a todos os grandes personagens do Antigo Testamento. E ele também tenta, de uma maneira muito sutil, fazer uma relação entre Cristo e Moisés, né? Então, se vocês lembrarem, quando Moisés estava para nascer, teve uma ordem de matarem todos os bebês no Egito, mas Moisés escapa miraculosamente, e ao escapar miraculosamente, depois ele acaba crescendo no Egito com a filha do faraó, etc. e tal, e Moisés vai passar depois 40 anos no deserto, e tem todo um processo interessante ali com a história de Moisés. E quando a gente vai para Cristo, Cristo nasce, ele recebe a visita dos reis magos, e esses reis magos contam
para José e Maria sobre os planos de Herodes, ali a preocupação de Herodes, e aí eles recebem um sonho mandando eles irem para o Egito. Então, Mateus é o único que fala isso. José, Maria e o pequeno bebê Jesus, eles vão para o Egito. E eles chegam lá no Egito, ficam algum tempo, e em Israel o que acontece? Herodes manda matar os bebezinhos, os meninos e tal, e Jesus então escapa, e depois que termina esse momento, Jesus volta para Israel, volta para a Terra Prometida e fica lá vivendo agora, né, sob o Império Romano, mas esse momento das mortes de bebês também é muito parecido. E quando o ministério de Jesus começa, depois de ser batizado por João Batista, vocês lembram que Mateus fala que Jesus foi passar quantos dias no deserto? 40 dias no deserto. Ele é tentado durante 40 dias no deserto, então tem uma série de relações ali. E após a tentação de Jesus no deserto, Mateus ele é meio rápido em dizer que Jesus ia nas sinagogas, ele pregava, ele curava, ele fazia um monte de coisa, e uma galera começou a seguir Jesus. Então, Jesus chama os discípulos, e quando Jesus começa, vamos dizer assim, a pregar propriamente dito, que é a primeira vez que Jesus prega aqui no Evangelho de Mateus, é o Sermão do Monte, Jesus já tinha uma certa fama e multidões já seguiam Jesus. Então já rolava, Jesus já era um cara meio conhecido na região da Galiléia, conhecido em Jerusalém e em outros lugares, pelas curas e pelas falas dele nas sinagogas. E aqui, quando ele vai começar a narrar o Sermão do Monte, Mateus ele também tenta fazer uma espécie de sutil relação com Moisés e com o Monte Sinai. Capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se dos seus discípulos, passou a ensiná-los, dizendo... Então Jesus ele sobe o monte e vai ensinar. E as multidões estão ao redor de Jesus, né? Estão embaixo ali. Jesus sobe no monte, ele fala para as multidões que ficam embaixo. É como se houvesse essa relação, Mateus tentasse fazer essa relação do povo acampado, né, no Sinai, e Deus falando através de Moisés ali do monte, né? Tem essa tentativa dessa relação. Agora é um momento de ensino. Vai haver um ensino, vai haver a formação de uma comunidade, de um povo. Agora vai se formar essa comunidade messiânica. E aí Cristo começa então a falar sobre as bem-aventuranças. E ele vai listar uma série de bem-aventuranças e a gente vai rapidamente ler aqui essas bem-aventuranças. Começa verso 3 dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui essa tradução mansa é muito ruim, principalmente na língua portuguesa, né? Então é bem-aventurados os misericordiosos, seria melhor, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E todas essas 8 bem-aventuranças, elas estão na terceira pessoa do plural. Então ele está falando deles. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a última ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, a 8ª bem-aventurança. E aí, na que a gente chama de nona, que não é bem uma nona, olha a inversão, ele diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o galardão de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então ele vai falando: bem-aventurados esses, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados eles, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E aí então ele diz: bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, quando falarem mal de vocês, quando perseguirem vocês. Então tem uma dinâmica aqui interessante. Ele fala em terceira pessoa do plural e depois ele muda para a segunda pessoa do plural, agora falando para a coletividade que estava o ouvindo. E a ideia dessa transição é muito interessante, porque ele fala assim: olha, eu vou descrever aqui para vocês quem são os bem-aventurados, quem são os abençoados, quem são os felizes. Esses são os felizes. E aí no final ele diz: vocês são essas pessoas que eu estou descrevendo. Vocês são essas pessoas que vão ser perseguidas por causa do meu nome. Vocês são aqueles que vão passar por
por todas essas coisas. Vocês são os pacificadores, vocês são os pobres de espírito, vocês são os que têm fome e sede de justiça. Vocês são os misericordiosos. Vocês são os perseguidos. E vocês vão ser felizes quando perseguirem vocês, por causa do meu nome. Então ele fala no genérico e depois ele diz, essas pessoas de quem eu falei são vocês. Jesus ele começa descrevendo, e aqui vejam, não são ordens. Jesus não está dizendo, sejam pobres de espírito, sejam misericordiosos, tenham fome e sede de justiça. Jesus não está dando ordens para que nós sejamos alguma coisa, ou no caso, para que aqueles discípulos fossem alguma coisa. Jesus está simplesmente descrevendo um grupo. E ele descreve aquele grupo, e parece um grupo fictício, e aí, de repente, ele muda e diz, vocês são esse grupo. E vocês vão passar por isso. E as bem-aventuranças, elas trabalham todas as bem-aventuranças, menos a última, porque é uma descrição, né? Bem-aventurados são vocês, quando vocês forem perseguidos, é uma descrição da 8ª bem-aventurança, que é bem-aventurados são os perseguidos. Então, Jesus simplesmente desdobra a 8ª. E alguns dizem que são 9, mas na verdade são 8. Então veja, toda essa construção, ela não é uma construção de ordem de imperativos, mas uma construção descritiva. E essa descrição ela funciona em 2 cláusulas. A primeira é uma cláusula descritiva, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos. E a segunda cláusula é uma espécie de promessa. Porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, porque serão consolados, porque serão saciados. É uma promessa. Só que tem um detalhe muito curioso. A 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª bem-aventurança, o verbo está no futuro, ou seja, uma promessa que ainda vai acontecer. Então, você chora, você ainda vai ser consolado. Você tem fome e sede de justiça, você ainda vai ser saciado. Você é misericordioso, você ainda vai receber misericórdia. Você é manso, né? Misericórdia, você vai herdar a terra. Você é puro de coração, você vai ver a Deus. Está no futuro. Mas a 1ª e a 8ª, os verbos estão no presente. Como se fosse uma realidade que eles já viviam. E é interessante, porque a realidade que eles já viviam é a mesma na primeira bem-aventurança e na última. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última, bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então ele começa com o que a gente chama de paralelismo envelope. Ele começa e termina do mesmo jeito. E aqui é interessante porque você tem essa tensão, obviamente. Espera aí. Eu sou, eu vou receber. Mas ele começa e termina. Ele começa e termina dizendo, não, você é e você já é. Você é pobre de espírito, você é o reino dos céus, você já está no reino dos céus, o reino dos céus já é seu. E aqui tem esse paradoxo que percorre toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, depois do pecado, obviamente. É um paradoxo, é uma dinâmica interessante, porque o reino de Deus vai vir. Mas quando Jesus aparece, ele diz que o reino de Deus veio. Ele é o reino de Deus. O reino de Deus começa com ele. Então você vai experimentar, mas você já experimenta. Você vai receber, mas você já tem. Já é agora. Então ele começa dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus agora. E bem-aventurados os que são perseguidos, porque o reino de Deus já é deles agora. Eles já são o reino de Deus. O reino de Deus está com eles, neles. É agora que está acontecendo, não é depois. E essa é uma dinâmica curiosa, né? E aqui tem um detalhe interessante também que a gente passa desapercebido, né? Porque tudo que Jesus está falando está no plural. Ele não está descrevendo uma pessoa. E a gente sempre pensa assim, né? É quase que inconsciente. Fala assim, não, poxa, fulano é um pobre de espírito, né? Fulano tem fome e sede de justiça. Ele não está falando de uma pessoa.
Ele está falando do grupo de pessoas, da multidão, dos discípulos dele. E lembrem, é uma descrição. E essa descrição ela é bem curiosa se a gente pensar até nos termos de hoje, porque faz a gente imaginar certas coisas, né? Ela não está muito adequada à comunidade, à sociedade que a gente vive, né? À humanidade que a gente desfruta, né? Bem-aventurados são os pacificadores, os felizes pacificadores, mas os homens de guerra são aqueles que recebem mais respeito e temor das pessoas. Bem-aventurados são os misericordiosos, nas nossas Bíblias, os mansos, né? Alguma tradução. Mas não são esses os que são mais valorizados no nosso meio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, também não são esses os mais valorizados no nosso meio. É interessante quando as pessoas têm fome e sede de justiça, não sei se já pararam para perceber isso, as pessoas têm fome e sede de justiça, sempre tem alguém que fala assim, não, mas não é bem assim, você tem que entender, tem dois lados. Tem um processo, e tem sempre um convite a você ser meio, ter um jogo de cintura, né? E tal. Não, vê, não é bem assim, não, essa justiça que você está querendo, essa justiça cega, não é boa, não, vamos ver os dois lados da moeda. Já pararam para pensar esse negócio da justiça? Quem tem fome e sede de justiça não é valorizado. Pelo contrário, é radical. Ah, fulano é radical. A gente tem que ter um jeitinho. A violência, embora a gente critique, é valorizada. O joguinho de cintura, embora a gente critique, é valorizado. E quando a gente lê e presta atenção no que Jesus está falando, ele está falando o contrário daquilo que a gente valoriza como humanidade. É uma espécie de declaração contracultural. Ele está dizendo assim, olha, o mundo valoriza certas coisas, os meus discípulos são o oposto. São o contrário. E a primeira declaração talvez seja a mais forte nesse sentido, porque ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. E a gente faz um monte de joguinho de cintura, né, de malabarismo, para dizer, esse pobre de espírito não é pobreza de não ter dinheiro. Ele está falando de uma pobreza, de uma humildade. Já ouviram isso, né? Ele está falando de uma humildade, são os humildes no espírito. Mas quando a gente vai ler em Lucas capítulo 6, não é bem assim, né? Lucas não coloca pobre de espírito. Lucas fala assim, bem-aventurados são os pobres, que deles é o reino dos céus, o reino de Deus. E aí logo na sequência, Lucas 6:20, depois Lucas 6:24, Lucas fala assim, Lucas 6:20 ele fala, bem-aventurados são os pobres. Lucas 6:24 ele fala assim, ai dos ricos. E aqui não dá para fugir, né? Lucas está dizendo, é pobre e rico mesmo. E a gente já estudou um texto aqui, Tiago capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim, olha, Deus separou para si os pobres, para serem ricos em fé. Então essa primeira explicação é muito simples. São os pobres, mas a palavra pobre aqui não é qualquer pobre, porque tinham duas palavras em grego para pobre. Ele não está pegando a palavra comum para pobre, ele está pegando a palavra mais pesada para pobre. É o pobre que é vazio de toda e qualquer coisa, é o pobre vazio de tudo. Esse pobre vazio de tudo é o que ele está dizendo aqui. E a palavra significa pessoa agachada, literalmente. Essa palavra que ele usa para pobre é a pessoa agachada. A pessoa não se levanta, ela está agachada, sentada na beira do caminho. Ela não tem nada, ela é vazia de tudo. E Jesus começa o sermão dele. Você imagina, primeiro sermão público narrado em Mateus, assim, bem-aventurados, felizes são os que estão agachados no meio da estrada, que não tem nada. Esses são felizes. E deles é o reino dos céus. O reino dos céus está com eles, o reino do céu é deles. Eles são o reino do céu. Esses daí. Que você passa, olha e você sente raiva. Que você passa, olha e você sente nojo. Que você passa, olha e você sente medo. Esses que estão na estrada, agachados porque não conseguem ficar em pé porque não tem nada. Esses são os meus discípulos. São os meus filhos. Esses que você tem vergonha, esses são os meus discípulos. E é interessante porque Jesus não quer que esses caras que estão agachados
se transforme em outra coisa. Ele está dizendo, você que está aí agachado e não tem nada, seu é o reino dos céus. Seu é o reino dos céus. Jesus começa descrevendo os discípulos dele pela escória, pelo mais baixo da sociedade da época e até hoje da nossa sociedade. São os que nem levantar conseguem para pedir, continuam agachados, porque nada têm e nada são. Esses são os primeiros discípulos de Cristo. Isso incomoda a gente não gosta disso. Aí Mateus suavizou, Mateus falou assim, os pobres de espírito. E a gente pode tentar fazer uma leve ginástica, e é possível essa leve ginástica e vai ser boa para a gente também. Na época em que Jesus falou isso, a gente tem os manuscritos de Qumran. E nos manuscritos de Qumran a gente encontra um tipo de pobre de espírito descrito lá, os anavim, os piedosos. Esses piedosos não eram pessoas pobres de posses, necessariamente, mas eram pessoas que entendiam que não tinham mérito nenhum. Os anavim eram pessoas que entendiam que eles dependiam única e totalmente da graça de Deus. Que eles entendiam que nada do que eles fizessem era bom o suficiente diante de Deus. Esses são os anavim. Ok, você não quer pensar em pobres materialmente? Pense nos piedosos dos manuscritos de Qumran. O reino dos céus é daqueles que sabem que dependem única e exclusivamente da graça de Deus. Daqueles que sabem que não possuem mérito. Mas a gente pode entender ainda como uma outra coisa. A gente pode entender esses pobres de espíritos como o anier ruach, os humildes de espírito descritos no Salmo 37, verso 11. Esses eram literalmente aqueles que estavam à margem da sociedade, de acordo com o hebraico. Esses pobres de espírito, esses humildes de espírito eram aqueles que estavam à margem da sociedade. Opa, parece muito com o pobre que está agachado e não consegue levantar. Não importa para onde você olhe. Os pobres de espírito são aqueles que sabem que nada têm, que nada são, que estão à margem. E esses são os primeiros discípulos de Cristo. São os discípulos que Cristo fala, de vocês é o reino dos céus. São eles, obviamente, que vão ser também perseguidos, e deles é o reino dos céus. São eles que vão ficar felizes quando forem perseguidos em nome de Cristo, porque deles é o reino dos céus. E não é uma pessoa, é uma coletividade. Bem-aventurados. E eu gosto de pensar aqui numa possibilidade, porque a palavra grega para bem-aventurados é a palavra makarioi, que aparece em vários escritos gregos, aparece até em Homero também, mas ela é a tradução na Septuaginta para a palavra hebraica ashrei, que aparece em vários textos do Antigo Testamento, em Jeremias, em Salmos, vários salmos. Aparece no Salmo 1, por exemplo. Feliz é um homem que não se senta, não anda, não se senta, não para. Feliz é um homem que medita na Torá dia e noite, assim por diante. Ashrei é uma palavra que aparece várias vezes, ela significa isso mesmo. Bem-aventurado, abençoado, afortunado, e assim, feliz, e assim por diante. Mas ashrei vem do radical hebraico achar, que significa marchar, andar. E é uma possibilidade da gente entender que Cristo não está dizendo assim, ó, bem-aventurado, abençoado, feliz, mas ele está dizendo assim, enviado, em marcha, os pobres de espírito, enviado, em marcha, os misericordiosos, enviados, em marcha, os que têm fome e sede de justiça. Porque a ideia pode ser aqui que Cristo está olhando para aquela galera que estava seguindo ele, dizendo assim, vocês, eu estou enviando vocês. Vão. Porque o reino dos céus está. O reino dos céus é de vocês, o reino dos céus é vocês, o reino dos céus está com vocês. É uma possibilidade. E casa muito bem, interessantemente, com o início e o final de Mateus. Porque no final de Mateus, Cristo, antes de ascender aos céus, o que ele diz? Vocês lembram? A grande comissão, né? Vocês lembram, né? Ide, pregai o evangelho, batizai, ensinai, até a consumação dos séculos eu estou com vocês. Lembram disso?
Então Mateus termina com uma comissão, mas é possível que comece também o ministério de Cristo com uma comissão. Vão, pobres de espírito. Vão, misericordiosos. Vão os que têm fome e sede de justiça. Vão os enlutados. Vão os puros de coração. Vão e anunciem o reino de Deus. Vão, vocês todos que estão me ouvindo, e anunciem o reino de Deus. E aqui é interessante porque quando você para pensar nas bem-aventuranças, e você lê devagarzinho, você saca uma coisa muito legal, muito bonita e profunda. Jesus está descrevendo não só os discípulos dele, mas Jesus está descrevendo ele mesmo. Jesus é o pobre de espírito, o que está à margem. Jesus é o enlutado. Jesus é o misericordioso. Jesus é o que tem fome e sede de justiça. Jesus é puro de coração. Jesus foi e era perseguido. E foi injuriado e assim por diante. O Cristo que é o Cristo que convida você a ser. Ele passa por tudo aquilo, ele é tudo aquilo e ele convida você a ser tudo aquilo. E aí eu acho que está uma sacada para a gente entender a parte final, porque as bem-aventuranças terminam e aí Jesus faz aquelas duas metáforas famosíssimas. Tem um monte de igreja com esse nome, né? Sal da terra, luz do mundo e tal. Jesus fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E é um detalhe, eu sei que já estourou o tempo, mas mesmo assim eu vou falar desse detalhe que eu acho muito legal. Diz assim, ó, vocês são o sal da terra, se o sal vier a ser insípido, para que ele serve? A galera traduz como insípido, né? Ou se perder o seu sabor, para nada serve. Mas a palavra grega quer dizer enlouquecer. Então o texto bíblico está dizendo assim, vocês são o sal da terra. Se o sal enlouquecer, para que ele serve? Já pensou o sal maluco? Galera, o sal, né? O saleiro, o sal fica maluco. O que é um sal maluco? Né? Sal enlouquecer. Ele está falando para uma coletividade, ele está dizendo assim, se vocês, que são o meu reino, enlouquecerem, porque vocês estão no mundo para espalhar o meu reino para o mundo, mas se vocês enlouquecerem, então vocês não servem para nada. O que é a comunidade de Cristo enlouquecer? É a comunidade de Cristo deixar de ser pobre de espírito. É a comunidade de Cristo deixar de ser misericordiosa. É a comunidade de Cristo deixar de ser pura de coração. É a comunidade de Cristo deixar de ter fome e sede de justiça. Quando vocês deixarem de ser o que eu estou dizendo aqui, vocês enlouqueceram. E se vocês enlouqueceram, vocês não servem mais para nada. A não ser para serem jogados fora. E quando a gente olha para o mundo cristão, ao longo de todas as eras, milênios, quantas vezes a gente não enlouqueceu? Quantas vezes, como povo de Deus, nós ficamos malucos, com sede de poder? Quantas vezes, ao invés de sermos pacificadores, nós promovemos a guerra? E vocês sabem onde isso vai parar. Quantas vezes nós, como povo de Deus, que deveríamos ser o sal, o reino dele na terra, nos tornamos loucos e deixamos de ser o que Cristo nos pediu, nos convidou, nos proporcionou a sermos. E a última parte é vocês são a luz do mundo. E eu gosto muito disso daqui, porque Deus cria a luz. Lá em Gênesis 1, aqui tem uma ligação muito bonita. Mas além de criar a luz, Jesus várias vezes diz, eu sou a luz do mundo. E se Cristo é a luz do mundo, os seus discípulos são luzes no mundo. Porque o que Cristo é, Ele convida você a ser. Cristo abre o seu primeiro grande sermão narrado em Mateus, convidando a sua comunidade, a sua coletividade, a serem diferentes do que era o império, do que eram as pessoas da época. Sede e fome não de poder, mas de justiça. Pacificadores.
misericordiosos, puros de coração, pobres de espírito e perseguidos por causa do nome de Cristo. E esse reino não é o reino de uma pessoa, é o reino de uma coletividade, de uma comunidade. É o corpo de Cristo que deve encher a terra. É assim que começa a mensagem. Não é uma luzinha brilhando, não é um farelinho de sal, mas é o corpo de Cristo unido. Uma comunidade messiânica de verdade, sendo a contracultura, sendo o que não se espera que ela seja. Até perseguida por isso, mas por viver o evangelho verdadeiro. Porque quando o evangelho verdadeiro for vivido, o reino de Deus começa em nós e começa através de nós, até que Cristo volte a essa terra. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por esse sermão difícil, mas tão profundo e bonito. Que aquilo que o Senhor é, através do Teu Espírito, nós possamos ser. Que aquilo que Cristo foi, que através do Teu Espírito nós também possamos ser. Senhor, que nós possamos ser o sal da terra, não o sal enlouquecido, mas o sal puro, que realmente salga, que realmente tempera esse mundo que está em trevas. Que possamos ser a Tua luz, que possamos ser os Teus reais discípulos nessa terra. E que ao vivermos a realidade do Teu reino, como pobres de espírito, como aqueles à margem que marcham para transformar vidas, para transformar pessoas pelo poder do Teu Espírito. Que então, quando Cristo vier, nós poderemos viver esse reino plenamente. Nós pedimos isso e agradecemos os méritos de Cristo, a luz do mundo. Amém. Longe daqui, em algum lugar, está a tua habitação e eu só me lembro dos teus versos gravados em meu coração. Perto de mim, onde posso achar, está teu coração e eu não entendo esses reversos. Alguém que não cabe no céu dos céus pediu pra habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão e crescer. Posso sorrir, pois ao te encontrar entendo que é melhor viver como parte de um inteiro que compartilho com você. E quando só eu posso sentir a tua proteção aqui, mas não posso discernir alguém que não cabe no céu dos céus
cabe no céu dos céus, pediu pra habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão, e crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e crescer e Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom sábado para vocês, até semana que vem.